Tragédia grega, Rei Édipo, de Sófocles. Tiresias, que conheceis todas as coisas, tudo o que se possa averiguar e o que deve permanecer sob mistério, os signos do céu e os da terra, embora não vejas, tu sabes do mal que a cidade sofre. Para defendê-la, para salvá-la, só a ti podemos recorrer, ó Rei. Apolo, conforme deves ter sabido por meus emissários, declarou a nossos mensageiros que só nos libertaremos do flagelo que nos maltrata se os assassinos de Laio forem descobertos nesta cidade e mortos ou desterrados. Por tua vez, Tiresias, não nos recuses as revelações oraculares dos pássaros, nem quaisquer outros recursos de tua arte divinatória. Salva a cidade, salva a ti próprio, a mim e a todos, eliminando esse estigma que provém do homicídio. De ti nós dependemos agora, ser útil quando para isso temos os meios e poderes. É a mais grata das tarefas. Ó, terrível coisa é a ciência, quando o saber se torna inútil. Eu bem assim pensava, mas creio que eu esqueci, pois do contrário não teria consentido em vir até aqui. Que tens tu, Tiresias, que estás tão desalentado? Ordena que eu seja reconduzida à minha casa, ó Rei. Se me atenderes, melhor será para ti e para mim. Tais palavras de tua parte não são razoáveis, nem amistosas para com a cidade que te mantém, visto que lhe recusas a revelação que te solicita. Para teu benefício, eu bem sei, teu desejo é inoportuno. Logo, a fim de não agir imprudentemente pelos deuses, visto que sabes, não nos ocultem a verdade. Todos nós de joelhos te rogamos. Vós delirais, sem dúvida. Eu causaria a minha desgraça e a tua. Que dizes? Conhecendo a verdade, não falarás? Por acaso tens o intuito de nos trair, causando a perda da cidade? Jamais causarei tamanha dor a ti, nem a mim. Por que me interrogas em vão? De mim nada ouvirás, pois que, ó tu, o mais acelerado de todos os homens, tu irritarias um coração de pedra e continuarás assim inflexível e inabalável. Censuras em minha cólera que estou excitando, porque ignoras ainda que eu excitaria em outros. Ignoras e, no entanto, me injurias. Quem não se irritaria com efeito ouvindo tais palavras que provam o quanto desprezas esta cidade? O que tem de acontecer, acontecerá, embora eu guarde silêncio. Visto que as coisas futuras fatalmente virão, tu bem podes predizê-las. Nada mais direi, deixa-te levar se quiseres pela cólera mais violenta. Pois bem, mesmo irritado como estou, nada ocultarei do que penso. Sabe, pois, que, em minha opinião, tu foste cúmplice no crime. Talvez tenha sido o mandante, embora não o tenha cometido por tuas mãos.
Se não fosse cego, a ti somente eu acusaria como autor do crime. Será verdade? Pois eu é que te ordeno que obedeças ao decreto que tu mesmo baixaste, e que a partir deste momento não dirijas a palavra a nenhum desses homens, nem a mim, porque o ímpio que está profanando a cidade és tu. Que tu te atreves com essa impudência a articular semelhante acusação e pensas porventura que sairás daqui impune? O que está dito está. Eu conheço a verdade poderosa. Quem te disse isso? Com certeza não descobriste por meio de artifícios. Tu mesmo, tu me forçaste a falar bem a meu pesar. Mas que dizes, afinal? Não te compreendo bem. Vamos, repete tua acusação. Afirmo que és tu o assassino que procuras. Não repetirás impunemente tão ultrajante acusação. Será preciso que eu continue a falar, provocando ainda mais tua cólera. Fala o quanto quiseres, o que dizes de nada valerá, pois eu asseguro que te unir criminosamente sem o saber aqueles que te são mais caros e que não sabes ainda a que desgraça te lançaste. Crês tu que assim continuarás a falar sem consequências? Certamente, se é que a verdade tem alguma força. Sim, ela tem, mas não em teu proveito. Em tua boca ela já se mostra fraca. Teus ouvidos e tua consciência estão fechados como teus olhos. E és tu, ó Rei infeliz, que me fazes agora esta censura. Mas um dia virá muito breve em que todos, sem exceção, pior vitupério hão de formular contra ti. Tu vives na treva, não poderias nunca ferir a mim ou a quem quer que viva em plena luz. Não é destino teu cair vítima de meus golpes. Apolo para isso bastará, pois tais coisas lhe competem. Isso tudo foi invenção tua ou de Creonte? Creonte em nada concorreu para teu mal. Tu somente és teu próprio inimigo. Ó riqueza, ó poder, ó glória de uma vida consagrada à ciência, quanta inveja despertais contra o homem a quem todos admiram. Sim, porque do império que Tebas pôs em minhas mãos sem que eu houvesse pedido, resulta que Creonte, meu amigo fiel, amigo desde os primeiros dias, se insinua subrepticiamente sobre mim e tenta derrubar-me, subornando este feiticeiro, este forjador de artimanhas, este pérfido charlatão que nada mais quer senão dinheiro e que em sua arte é cego. Porque, vejamos, dize tu, Tiresias, quando te revelaste um adivinho clarividente, por que, quando a esfinge propunha aqui seus enigmas, não sugeriste aos tebanos uma só palavra em prol da salvação da cidade? A solução do problema não devia caber a qualquer um. Tornava-se necessária a arte divinatória. Tu provaste, então, que não sabias interpretar os pássaros nem os deuses. Foi em tais condições que eu aqui vim ter. Eu que de nada sabia. Eu, Édipo, impus silêncio à terrível esfinge. E não foram as aves, mas o raciocínio, o que me deu a solução. Tentas agora afastar-me do poder, na esperança de te sentares junto ao trono de Creonte. Quer-me parecer que a ti e a teu cúmplice esta purificação de Tebas vai custar caro. Não fosses tu tão velho e já terias compreendido que resulta de uma traição. A nosso ver, ó Rei, tanto tuas palavras como as de Tiresias foram inspiradas pela cólera. Ora,
Não se trata agora de julgar esses debates. O que urge é dar cumprimento ao oráculo de Apolo. Se tu possuis o régio poder, ó Édipo, eu posso falar-te de igual para igual. Tenho esse direito. Não sou teu subordinado, mas sim de Apolo. Tampouco jamais seria um cliente de Creonte. Digo-te, pois, já que ofendeste minha cegueira, que tu tens os olhos abertos à luz, mas não enxergas teus males, ignorando quem és, o lugar onde estás e quem é aquela com quem vives. Sabes tu, por acaso, de quem és filho? Sabes que és o maior inimigo dos teus, não só dos que já se encontram no Hades, como dos que ainda vivem na terra. Um dia virá em que serás expulso desta cidade pelas maldições maternas e paternas. Vês agora tudo claramente, mas em breve cairá sobre ti a noite eterna. Que asilo encontrarás que não ouça teus gemidos? Que recanto da terra não vibrará com tuas lamentações? Quando souberes em que funesto consórcio veio terminar tua antiga carreira, tu não podes prever as misérias sem conta que te farão igual na desdita a teus filhos. E agora podes lançar toda a infâmia sobre mim e sobre Creonte, porque nenhum mortal mais do que tu sucumbirá ao peso de tamanhas desgraças. Quem poderá suportar palavras tais? Vai-te daqui, miserável! Retira-te e não voltes mais! Eu não teria vindo se não me chamasses. Nunca pensei que viesses aqui dizer tantas tolices. Do contrário, não te mandaria buscar. Tu me consideras tolo, mas para teus pais, os que te deram a vida, eu sempre fui ajuizado. Que pais? Espera um momento. Dize, quem me deu a vida? Esse dia mesmo far-te-á sabedor de teu nascimento e de tua morte. Como é obscuro e enigmático tudo o que dizes. Não tens sido hábil na decifração de enigmas. Podes insultar-me, has de me engrandecer ainda. Essa grandeza é que causa tua infelicidade. Se eu já salvei a cidade, o mais que importa? Eu me retiro. Ó menino, vem guiar-me. Sim, é prudente que ele te leve. Tua presença me importuna. Longe daqui não me molestarás. Vou-me embora, sim. Mas antes quero dizer o que me trouxe aqui, sem temer tua cólera, porque não me podes fazer mal. Afirmo-te, pois, o homem que procuras há tanto tempo por meio de ameaçadoras proclamações sobre a morte de Laio está aqui. Passa por estrangeiro domiciliado, mas logo se verá que é tebano de nascimento. E ele não se alegrará com essa descoberta. Ele vê, mas tornar-se-á cego. É rico e acabará mendigando. Seus passos o levarão à terra do exílio, onde tateará o solo com seu bordão. Ver-se-á também que ele é ao mesmo tempo irmão e pai de seus filhos, e filho e esposo da mulher que lhe deu a vida, e que profanou o leito de seu pai, a quem matara. Vai, Édipo, pensa sobre tudo isso em teu palácio. Se me convenceres de que minto, podes então declarar que não tenho nenhuma inspiração profética. Quem será o infeliz a quem o rochedo fatídico de Delfos designa como o autor dos mais monstruosos crimes? Eis o momento em que ele deveria fugir, mais veloz que os rápidos cavalos e mais impetuoso que a tempestade, porque, armado com os raios fulminantes, Apolo, filho de Júpiter, já se atira contra ele, perseguido pelas inexoráveis fúrias do nevoento Parnaso. Acaba de chegar até nós um brado horrível: que todos persigam,
pelo rasto que deis, esse criminoso desconhecido, ele vagueia pelas florestas, esconde-se nas cavernas ou galga as montanhas como um touro acuado. Infeliz, sua corrida insana isola-o cada vez mais dos homens. Em vão, procura fugir aos oráculos que nos vêm do centro do mundo e que, eternamente vivos, esvoaçam em torno dele. Terríveis, sim, terríveis são as dúvidas que me causam as palavras do hábil adivinho. Não sei se ele está ou não com a verdade. Não atino o que deva pensar a respeito. Meu espírito vacila incerto, sem compreender o passado nem o presente. Que conflito pode haver entre os filhos de Láptago e de Políbio? Nem outrora, nem hoje, nada soubemos que forneça uma prova contra a honorabilidade de Édipo e que nos leve a vingar em favor dos Labidácidas um crime cujo autor se ignora. Mas Júpiter e Apolo são clarividentes. Eles conhecem as ações dos mortais. Que um adivinho saiba a tal respeito mais do que nós, isso é que nada nos garante. Só pela inteligência pode um homem sobrepujar a outro. Enquanto não se justificar a afirmação do adivinho, não apoiarei os que acusem Édipo, porque foi perante todos que outrora veio contra ele a Virgem alada. Vimos bem o quanto ele é inteligente, e foi mediante essa prova magnífica que ele se tornou querido pela cidade. Assim, meu espírito nunca o acusará de um crime. Cidadãos, acabo de saber que Édipo formulou contra mim gravíssimas acusações que eu não posso admitir. Aqui estou para me defender. Se no meio da desgraça que nos aflige, ele supõe que eu o tenha atacado por palavras ou ato, não quero permanecer sob o vexame de semelhante suspeita, pois para mim isso não seria ofensa de só menos valor, mas sim uma profunda injúria, qual há de ser por vós e por meus amigos considerado um traidor. Talvez essa acusação injuriosa lhe tenha sido ditada pela cólera momentânea e não pela reflexão. Quem teria insinuado a Édipo que por meu conselho o adivinho proferiu aquelas mentiras? Realmente ele assim declarou, mas não sei com que fundamento. E foi com olhar sereno e raciocínio seguro que ele ergueu tal denúncia. Não sei dizer, não posso penetrar no íntimo dos poderosos, mas ei-lo que sai do palácio. Que vieste fazer aqui? Tens coragem de vir à minha casa? Tu que conspiras contra a minha vida e pretendes arrancar-me o poder. Vamos, dize-me pelos deuses. Pensas tu, por acaso, que eu seja um covarde ou um demente para conceber tais projetos? Supunhas que eu nunca viesse a saber de tuas ações secretas e que não as punisse logo que fossem descobertas? Não será intento de um louco pretender, sem riqueza e sem prosélitos, uma autoridade que somente nos podem dar o povo e a fortuna? Sabes o que importa fazer. Deixa-me responder a tuas palavras de igual para igual, e só me julgues depois de me teres ouvido. Tu és hábil em manobrar a palavra, mas eu não me sinto disposto a ouvir-te, sabendo que tenho em ti um inimigo perigoso. A tal respeito, ouve o que te quero dizer. Sim, ouvirei, mas não insistas em afirmar que não és culpado. Tu te enganas, se crees que a teimosia seja uma virtude. E tu não te iludas, pensando que ofenderás a um parente sem que recebas o devido castigo. De acordo, tens razão nesse ponto, mas dize-me qual foi a ofensa que te fiz. Foste tu ou não
quem me aconselhou a mandar vir esse famoso profeta. Sim, e mantenho minha opinião acerca dele. Há quanto tempo, Laio? Mas que fez ele? Não compreendo. Desapareceu, vítima de um assassino. Já lá se vão muitos anos, e já nesse tempo Tiresias exercitava sua ciência. Sim, ele já era então sábio e respeitado. E nessa época, disse ele alguma coisa a meu respeito? Nunca, pelo menos em minha presença. E vós não fizestes pesquisa a fim de apurar o crime? Fizemos, certamente, mas nada se descobriu. Como se explica, pois, que esse homem tão hábil não tivesse dito então o que diz hoje? Não sei. E quando desconheço uma coisa, prefiro calar-me. Tu não ignoras, no entanto, e deves em plena consciência confessar. Que devo eu confessar? Tudo o que souber direi, que se ele não estivesse de conluio contigo, nunca viria dizer que a morte de Laio foi crime por mim cometido. Que ele disse, tu bem sabes, mas também eu tenho o direito de te dirigir algumas perguntas. Pois interroga-me, tu não me convencerás de que haja sido eu o assassino? Ora, vejamos, tu desposaste minha irmã? É impossível responder negativamente a tal pergunta. E reinas tu neste país com ela, que partilha de teu poder supremo. Sim, e tudo o que ela deseja eu imediatamente executo. E não serei eu igualmente poderoso, quase tanto como vós? Sim, e por isso mesmo é que parece ser um pérfido amigo. Não se raciocinares como eu, examina este primeiro ponto. Acreditas que alguém prefira o trono, com seus encargos e perigos, a uma vida tranquila, se também desfruta poder idêntico? Por minha parte, ambiciono menos o título de rei do que o prestígio real. E como eu, pensam todos quantos saibam limitar suas ambições. Hoje alcanço de ti tudo quanto desejo, e nada tenho a temer. Se fosse eu o rei, muita coisa certamente faria contra a minha vontade. Como, pois, iria eu pretender a realeza em troca de um valimento que não me causa a menor preocupação? Não me julgo tão insensato que venha a cobiçar o que não seja para mim ao mesmo tempo honroso e proveitoso. Atualmente, todos me saúdam, todos me acolhem com simpatia. Os que algo pretendem de ti procuram conseguir minha intercessão. Para muitos é graças a meu patrocínio que tudo se resolve. Como, pois, deixar o que tenho para pleitear o que dizes? Tamanha perfídia seria também uma verdadeira tolice. Não me seduz esse projeto, e se alguém se propusesse a tentá-lo, eu me oporia à sua realização. Eis a prova do que afirmo. Vai tu mesmo a Delfos e procura saber se eu não transmiti fielmente a resposta do oráculo. Eis outra indicação. Se tu provares que eu estou de concerto com o adivinho, condenar-me-ás à morte, não por um só voto, mas por dois, o teu e o meu. Não me acuses baseado em vagas suspeitas, sem me ouvir primeiro. Não é lícito julgar levianamente como perversos os homens íntegros, assim como não é justo considerar íntegros os homens desonestos. Rejeitar um amigo fiel, penso eu, equivale a desprezar a própria vida, esse bem tão precioso. O tempo fará com que reconheças tudo isso com segurança, pois só Ele nos pode revelar quando os homens são bons, ao passo que um só dia basta para evidenciar a maldade dos maus. Para quem sinceramente quer evitar a injustiça,
Ele muito bem te falou, ó rei. É sempre falível o julgamento de quem decide sem ponderação. A fim de revidar um ataque às ocultas, urdido contra mim, deve estar pronto sempre para a defesa. Se eu esperar tranquilamente, os planos deste homem serão realizados e os meus fracessarão. Que pretendes tu, nesse caso, exilar-me do país? Não, tua morte, e não apenas o desterro o que eu quero. Mas quando puderes comprovar que eu conspiro contra ti, falas como quem se dispõe a não obedecer. Sim, porque vejo que não estás deliberando com discernimento. Só eu sei o que me convém fazer no meu interesse, mas nesse caso, também o meu interesse deve ser atendido. Mas tu és um traidor, e se o que afirmas não for verdade, seja como for, eu devo ser obedecido. Não, se ordenares o que não for justo. Ó cidade de Tebas, também eu posso convocar a cidade, ela não é tua exclusivamente. Acalmai-vos, ó príncipes, muito a propósito vem ter convosco a rainha Jocasta. Vejo-a neste momento sair do palácio. Ela dará certamente a vosso dissídio feliz solução.